Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Evangelho de hoje, do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, que foi ditado pelo seu mentor, o Emmanuel, é o capítulo 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Está na carta de Jesus para João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, mas todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Jesus conhecia o coração de cada discípulo seu, dos que acompanhavam ele. E ele sabia que por mais que eles levassem, que eles vivessem ali espalhando o evangelho de Jesus, eles ainda não estavam adequados ainda ao ideal sublime que é o que Jesus queria. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Então a gente vê em todos os locais, quando o cristão ele está envolvido na vontade de levar o evangelho de Jesus, ele sabe que muitas vezes vai existir, a incompreensão, o julgamento, que nem aqui fala, raramente recebe o respeito que lhe é devido, porque as pessoas têm muito costume de criticar, de julgar, ao invés de respeitar e valorizar aquela pessoa, que se ela tem vontade, ela quer levar o evangelho, ela quer ser uma pessoa que está sempre de bem com a vida e com o próximo, nós deveríamos sim aplaudir a iniciativa dessa pessoa. Mas o que o ser humano faz? Ele não entende, ele julga, ele só critica. Então vamos continuar aqui na lição, o que Jesus está nos alertando. Por destoar, quer dizer, ele não se enquadra, quase sempre com a coletividade, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Por quê? Como a maioria da população da coletividade ainda não está cristianizada, ainda não tem Cristo dentro de si, não tem o cristianismo, essa vivência incorporada dentro dela, o que ela vai acontecer? Ela vai estar sendo o quê? Sofrendo recriminação com a opinião de muitos, que vão condenar muitas vezes as nossas atitudes. E ele nos coloca assim: se exercita a humildade, quer dizer, se esse discípulo, esse cristão, ele exercita a humildade, ele é tido como covarde. Se ele adota a vida simples, ele é acusado pelo delito de relaxamento. Se ele busca ser bondoso, ele é categorizado por tolo. Quer dizer, ele é bondoso, ele é tonto, ele é bobo, ele é tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se ele usa a tolerância, ele é visto por incompetente. Quer dizer, aquela pessoa que é tolerante, que ele não é tão rígido, ele tem a sabedoria de estar tolerando deslizes, falhas do próximo, ele é tido como incompetente. Se mobiliza a energia, quer dizer, se ele é enérgico, ele é conhecido por cruel, é uma pessoa cruel. Se ele trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Quer dizer, aquela pessoa que tem vontade, que trabalha, que faz alguma coisa, que leva a palestra consoladora, que de alguma maneira ele tenta fazer alguma coisa pelo outro, ele é colocado como fingido.
sempre o ser humano julgando, criticando as atitudes do próximo. É um alerta, né? Um chamamento para nós mesmos estarmos olhando para dentro de nós. Como é que nós estamos nas nossas atitudes? Será que não estamos também entrando nesse mesmo caminho, repetindo essas mesmas pessoas que Jesus aqui está condenando? Se tenta ajudar o próximo, se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Quer dizer, se você faz alguma coisa em prol da comunidade, sempre se achegando mais à comunidade, sempre vai ter alguém que vai achar que você está querendo se aparecer. Ela faz isso porque ela quer se aparecer. Ela quer mostrar que ela é boa para os outros. Nós temos muito isso dentro de nós. O pré-julgamento. E esse evangelho é para nos alertar, a nos policiar quanto a isso. E ele nos coloca assim, que apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Quer dizer, mesmo nesses conflitos, nesses questionamentos que temos, de muitas vezes estar dando mais ouvida que o outro está falando, se preocupando com a opinião do outro, ele pede para que a gente continue agindo e servindo. Sempre lembrando que o que nós estamos fazendo de bom, em prol da coletividade do outro, nós estamos fazendo em nome de Jesus, em nome de Deus. Nós estamos fazendo para agradar quem? A Deus e não ao outro. Se eu me preocupar com a opinião do próximo, eu não vou caminhar passo nenhum, eu vou ficar estagnada, eu não vou conseguir evoluir. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que não lhes prepararia lugar na vida. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Então ele sabia que talvez aqui nós não íamos conseguir levantar aqui no caso, né, o chão do mundo, o ideal, né, que Deus está esperando de nós. Mas que quem caminha sim com o evangelho do amor, da caridade, quem entendeu a proposta de Jesus quando esteve por aqui, a recompensa dele vai estar do outro lado. A gente muitas vezes não vai ter a recompensa, não vamos ter a recompensa aqui encarnados, mas que quando nós passarmos para o outro lado, sim, nós vamos receber a recompensa maior, que é essa que Deus está esperando de nós, está torcendo para que a gente consiga vivenciar mais esse amor, mais essa caridade, mais essa bondade, solidariedade dentro de nós. Então ele nos alerta, continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, que a gente não desanime diante das dificuldades que vão surgir a todo momento durante a nossa caminhada aqui pela terra. Mas se eu tenho essa vontade, essa ânsia dentro de mim de progredir, de plantar, semear o amor, mais caridade, mais solidariedade, que eu continue trabalhando, mas com bastante fervor, com bastante fé e perseverança, que eu não desanime. E ele coloca a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Quer dizer, nos lembrando, nosso verdadeiro lar é do outro lado. Então, mesmo nós estando longe do nosso verdadeiro lar, que a gente estando aqui encarnados, não percamos essa fé, essa esperança e essa determinação de espalhar amor, de espalhar trabalho, de solidariedade. É isso que nós deveríamos estar nos despertando, tendo esse despertamento dentro de nós. Então ele coloca, há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Então ele nos alerta, tenhamos fé. Porque Cristo passou aqui e mesmo depois dele ter
desencarnado, ele continua servindo aonde ele está, à nossa frente, e que a gente siga o seu exemplo. Ele deixou o exemplo dele de amor e de caridade, e que a gente continue sim caminhando, trabalhando, mas fortalecidos no Evangelho de Jesus, que é a proposta de Jesus quando passou por aqui. Tem uma mensagem, uma lembrança, no caso do livro Pai Nosso, do Chico Xavier, que fala assim: lembranças. O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. Devemos agradecer as bênçãos de nosso Pai Celestial todos os dias, quer dizer, gratidão. O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria em seu nome. Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo. A natureza diariamente glorifica a divina bondade na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das flores. Quem ajuda as plantas e aos animais revela respeito e carinho na criação de nosso Pai Celestial. Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo em todas as ocasiões. Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao céu, cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. Vamos fechar com uma historinha do livro Histórias que Elevam a Alma. Confiança. A história é narrada pelo filósofo Hubert Holden. Ele viajava em um navio rumo à Europa. A travessia era serena e festiva, marcada pelo conforto e pelo luxo do moderno transatlântico sobre águas e sob um céu límpido e azul. De repente, porém, tudo mudou. O que era serenidade e calma se transformou em violento temporal, desses que assustam desde os marinheiros de primeira viagem até os mais experimentados. Com medo, os passageiros se recolheram aos camarotes. O filósofo, porém, preferiu contemplar o espetáculo da natureza. Em meio a toda aquela confusão a bordo, ele notou uma criança cuja idade era por perto dos 6 ou 7 anos. A criança estava totalmente despreocupada. Brincava, cantarolava, indiferente ao que estava acontecendo. Impressionado com a tranquilidade da criança, o filósofo se aproximou e perguntou: "Você não está com medo?" A resposta veio rápida, inocente e ao mesmo tempo profunda. "Não, eu não estou com medo." Ele falou que não estava com medo, né? Aí ele perguntou, a resposta veio rápida, né? E ele falou: "Não, eu não tenho medo. Papai está no leme." O piloto era o pai da criança. Aí, quando o temporal passou, a viagem prosseguia serena para todos, menos para o filósofo, que não conseguia esquecer a resposta da criança. E aí vem uma reflexão para nós. Que imensa confiança! Se papai está no leme, nenhum mal pode acontecer, o menino falava. Papai é mais forte que os ventos, mais que as ondas, não há o que temer. Então, se nós, na nossa vida, tivermos essa fé, essa confiança que esse menino tem no pai dele, se nós tivermos no nosso Pai maior, que é Deus, não vai existir tempestade que nos derrube, não vai existir trevas que nos assombre. Nós vamos continuar caminhando mais fortalecidos, tentando seguir os propósitos dele, né, do nosso Mestre Jesus, de espalhar mais amor e mais fé, caridade e otimismo ao nosso próximo. Que a gente possa estar se questionando e refletindo sobre essas passagens, essas pérolas que Jesus nos deixou em seus evangelhos. Paz e luz a todos e que possamos estar todos envolvidos em uma só oração, num só sentimento
de doação de amor, de luz e de esperança. Vamos vibrando muito amor, muito carinho, muita luz a todos os locais do nosso planeta Terra que estão passando por sofrimento, por guerras e tristezas, vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, pelos cientistas, que possam estar com as suas mentes voltadas sempre para a descoberta de coisas boas para a humanidade. Vamos vibrando por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.